Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa live de hoje, quinta-feira, 6 de agosto. 6 de agosto, né? Para quem é cristão, né? Hoje é dia do Bom Jesus. Eu tenho uma boa lembrança disso porque na cidade da minha mãe, Monte Alegre do Sul, a festa de Bom Jesus é a maior das festas e sempre no dia 6 de agosto, com muito frio, a gente sempre estava lá na festa do Bom Jesus, lá em Monte Alegre do Sul. Tirar o som aqui do meu notebook, só um pouquinho, gente. Vamos começando aqui aos poucos. Hoje nós estamos ao vivo também no Instagram, então para os nossos amigos, nossos acompanhantes do Instagram e do Facebook, né? Boa noite, podem ir colocando os comentários aqui. Hoje o nosso assunto é sobre como é que as pessoas, como é que está havendo essa flexibilização que está tendo em Ubatuba. Nós estamos com uma situação muito delicada aqui desse ponto de vista, com muito debate na cidade, com muita gente dando as suas opiniões, discordando, concordando, e a gente que está nesse meio ficamos aqui bem que ouvindo, né? Porque escutando para poder raciocinar bastante, né? Quero mandar um abraço aqui pro Saulinho de Portugal, papai fresco, né, Saulinho? Grande abraço, viu, cara? Tudo de bom para você aí, tá pelo Instagram, Cri Pab, não sei como é que é o nome, mas é o nome do Instagram aqui. Boa noite, viu, Cri? O Rafael, que está nos assistindo aqui, o Rafa de Matos, que é quem gentilmente nos cede aqui para o nosso estúdio super improvisado. Vou pôr uma foto para vocês aqui, para vocês verem como a gente transmite. O Denis, a Ana Paula Brito, um beijo, Ana Paula, grande ex-vereadora de Caçapava, meio que moradora de Ubatuba, do Estaleiro. A Noêmia, a Bárbara, já falei do Denis, né? Maria Antônia. E enquanto a gente, vamos esperar mais um pouquinho para a gente conversando aqui, mas nessa questão acho que a gente pode começar a colocar um pouco o que está acontecendo, o que aconteceu em Ubatuba. Tivemos um fato assim que não é mais triste do que as outras mortes, mas essa semana nós tivemos a morte de um primeiro profissional de saúde em Ubatuba, uma enfermeira-chefe da Santa Casa, uma pessoa de 40 e poucos anos. Então o pessoal da saúde está muito consternado, e para a família aí nossos sentimentos, né? E já estamos nessa questão da morte, né? Eu tenho lido algumas coisas. Hoje eu estava lendo a respeito dessa questão da liberação, e uma bióloga brasileira colocando, ela é uma bióloga dessas que está aparecendo em todos os lugares, ela é uma referência porque pesquisa vacina e tudo, e ela colocou que nós estamos entendendo mal a questão da flexibilização, e que uma grande parte das pessoas está achando que a flexibilização é para voltar a fazer tudo como era antes. Que não está entendendo, ela teme, porque a despeito de alguns lugares, ela cita São Paulo, a cidade, e Manaus, a cidade, que estão numa fase de queda, já passaram do platô. Ela diz que no Brasil, em geral, e em grande parte das cidades, nós ainda nem sequer chegamos ao platô. Eu creio que esse é o caso de Ubatuba, e que, portanto, a flexibilização com as pessoas saindo de casa como se nada acontecesse, ela vê com muita preocupação, porque aí ela acha que se permanece numa crescente por muito mais tempo. Entrou aqui o Murilo Correia pelo Facebook, a Noêmia, a Daza, o Eduardo Turco. Fala, Turquinho, tudo bem, cara? O Eduardo Turco e o Luiz Fernando, meu irmãozão que não é de sangue, meu irmão de República, de Juiz de Fora.
né? Um abraço. E então ela estava explicando isso, dos perigos que no Brasil nós temos, né, de que uma flexibilização mal entendida, mal compreendida pela população, ela torna as coisas mais perigosas no Brasil. Colocou de maneira muito sensata de que deveria estar tendo de maneira maciça campanha educativa a respeito do perigo dessa transmissão, da transmissão comunitária, das fases e tudo mais, e não se noticiando a flexibilização, e isso entra no imaginário das pessoas como se as coisas estivessem voltando a estar normais. Entrou aqui no Instagram a Bi, um abraço Bi Melo, e o Eduardo Gonzalez. Eduardo, estou te devendo uma reunião, hein, com seus filhos. A Vera me cobrou só aqui em público dizendo que a gente vai marcar. E a Roseli, diretamente lá da Maranduba, Roseli Cruz. Então, tem essa questão. E aí, nós vamos um pouco para o que está acontecendo aqui em Ubatuba. Durante a semana, desde que a gente colocou que ia fazer essa live, que a gente ia conversar a esse respeito, né? Eu comecei a conversar com uma série de pessoas, a experiência que nós estamos tendo no consultório, e refletindo bastante, né? Porque é uma situação que a gente tem a nossa sensação pessoal. Eu, por exemplo, que estou atendendo com todo cuidado no consultório, com uma agenda esvaziada, uma agenda, os pacientes de grupo de risco nós não estamos atendendo, só em emergência e tal, e apreensivo com a questão pessoal de contrair o coronavírus. Então tem essa reflexão, isso deve ser de todos os profissionais da saúde que são autônomos, que estão precisando trabalhar. Eu particularmente estou trabalhando com a carga muito reduzida e apreensivo em relação ao que pode acontecer, né, da gente ser contaminado. Tenho saído, fora o consultório, saído muito pouco de casa, indo ao banco, mercado, e sempre de máscara, mas tenho essa apreensão pessoal. Não é o que eu vi em alguns comerciantes, né, que acham que isso não tem nada a ver, e também em algumas pessoas da população, pessoal que trabalha em obra, que eu conversei ontem, pessoal que está sem trabalhar, e que as pessoas estão achando, uma parte das pessoas ainda acha que não é tudo isso que está aparecendo, que isso não é tão severo assim, que a vacina vai sair logo. Mas o fato é que os casos estão aumentando, né? Mainara, boa noite. Um abraço direto de Taubaté, mas Ubatubana, né? Caiçara. Então isso é o que está acontecendo aqui. Eu não sei como que vocês estão vendo, vocês que estão nos assistindo, mas era bom ir mandando uma opinião. O fato é que no domingo, quando a gente fez a live, a gente teve relato de que a Praia da Lagoinha estava lotada, que o Perequiaçu estava lotado, que a outra praia, a Praia Grande, estava lotada, com gente sem máscara. Então essa é uma das questões. E aí como é que vocês estão vendo isso? Qual que é a opinião de cada um? Alexandre Rodrigues, boa noite, Alexandre. A Bia está dizendo aqui que nas ruas muitas pessoas estão agindo como se nada tivesse acontecido, e isso infelizmente é verdade, né? E aí nós temos que raciocinar um pouco. Primeiro, todo mundo se cuidar, né? Eu acho que essa é uma das premissas para nós que estamos aqui nos assistindo. Como que a gente faz para se cuidar? A segunda outra questão a respeito disso, né, fora o cuidado pessoal, é conversar com as pessoas, entendeu? Com quem a gente tem acesso, para que elas se cuidem, porque são pessoas que estão às vezes sem informação, certo? Para que elas se cuidem muito, 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 porque acho que essa
é uma das coisas que muita gente já está suficientemente conscientizada, né? Eu tenho contato com algumas pessoas que são, por exemplo, grupo de risco, que estão realmente trancadas em casa, com receio do que pode acontecer, se cuidando, entendeu? E isso denota, assim, eu, por exemplo, conheço algumas pessoas, mais de uma, idosas, e que estão respeitando, e eu acho muito, muito legal, porque mostra em pessoas idosas um apego à vida muito grande, né? O Biel entrou aqui, um abraço, Biel, Biel Corazio, a Isabel Martins também. Mas eu acho que são um exemplo, os idosos que estão ficando em casa com medo, com receio dessa contaminação, porque são pessoas que estão sinalizando que gostam da vida, que querem viver mais, que querem viver ainda mais com saúde, né? Eu acho que essa é a situação. A Bi está colocando aqui que a preocupação maior dela é a iminente volta das aulas presenciais. Nós vamos comentar isso já, viu, Bi? E eu acho que o Paulo está falando aqui da vizinha da Santa Casa, eu acho que é essa enfermeira, viu, Paulo, que eu já coloquei aqui, que infelizmente essa semana faleceu o primeiro trabalhador em saúde, tá? Daqui de Ubatuba, e é uma enfermeira da Santa Casa. Eu não sabia que era da Silop, né? E então tem essa questão aí do que a gente está colocando aqui. Eu queria colocar no debate aqui a questão do final da quarentena, do final da flexibilização, né, do retorno a todas as atividades, a uma questão da vacina, porque o Rafael colocou aqui se tem alguma informação sobre uma possível vacina. E as informações que nós temos é que tem várias empresas já em teste nas vacinas. Há uma previsão que as primeiras vacinas que começaram a ser testadas, se tudo der certo, em 6 meses elas estão no mercado, porque é uma coisa muito clara, né? Você precisa aplicar a vacina e pôr as pessoas em contato com o vírus para ver se a vacina funciona. Não é só o anticorpo que ela vai desenvolver, mas precisa ver quanto tempo vai durar esse anticorpo e se realmente esse anticorpo impede, né, de ser contaminado pelo coronavírus. Então, como as primeiras vacinas começaram a ser testadas em julho, né, a gente tem que as primeiras que podem vir, devem vir por janeiro, fevereiro, março, se tudo correr bem. Então essa é uma previsão. Até lá, e para a gente colocar aqui, até janeiro, fevereiro, a gente vai estar na temporada. Nós que somos aqui de Ubatuba, né? Nós vamos estar em plena temporada, e isso significa que nós vamos continuar com esse quadro até lá. Ainda em relação à vacina, o governo do Brasil assinou um protocolo, mandou hoje para o Congresso uma medida provisória destinando 2 bilhões de reais para a compra de vacinas, porque ele firmou um contrato com a vacina que está sendo testada pela Universidade de Oxford, né? Então essa é uma entre aspas boa notícia, de que o governo está se empenhando para também receber as vacinas. O que nós precisamos pedir para que o mundo inteiro faça, né? Essa vacina não pode ser uma vacina para poucos ou para parte da população. Ela tem que ser uma vacina que atinja a população como um todo, mesmo que precise começar pelos profissionais da saúde, pelas pessoas com comorbidade e tudo mais, pelos servidores públicos que estão em contato com o público, mas mesmo assim a gente precisa garantir que todo mundo tenha acesso, né? Uma vez que haja a vacina, que ela seja globalizada. E a outra notícia a respeito da vacina é que está havendo o que não deveria haver, né? Que é uma disputa comercial a respeito disso. Então, não tá na pauta o que a OMS colocou de ter a vacina para todo mundo, com a questão das patentes não sendo cobradas e tudo mais. Então,
provavelmente a gente vai assistir exclusões em relação à vacina. Espero que isso não ocorra no Brasil, mas a gente tem que querer que isso seja no mundo todo, né? Grande grego entrando aqui, o Marcel, a Janaína, beijo Janaína. E voltando ao nosso assunto da flexibilização, né, sem a vacina, a Janaína coloca aqui que muita gente argumenta que tem o direito de ir e vir e não entende que o problema é a prioridade do cuidado com a vida. Primeiro, essa questão do direito de ir e vir, mesmo numa democracia que garante esse direito constitucionalmente, o direito individual numa democracia, na nossa inclusive, ele termina quando começa o direito coletivo, tá? Então essa alegação do direito de ir e vir, ela não é pertinente, mas as pessoas podem alegar porque não foram tomadas medidas explícitas para coibir, ou seja, nós não entramos em lockdown, que você não pode sair de casa, como aconteceu na Europa. Nós não tomamos medidas que tenham punição para quem sair de casa, para quem andar desnecessariamente na rua. Então, nós não podemos, essas pessoas não são puníveis porque não tiveram essas medidas, mas com certeza se medidas mais rígidas forem tomadas, o direito de ir e vir, ele é suplantado pelo direito coletivo, pelo interesse coletivo. Um abraço, Jean Terra, que entrou aqui, o João Epifânio também entrou aqui, e a Hebe Cavalcante, tá? O Eric, o Andrei Portes. Quanto tempo, hein, Andrei? Um abraço, cara, que bom que você está aqui. Então essa questão já é suplantada. Em relação às coisas que estão acontecendo disso, essa semana foi notícia de televisão, inclusive, que em Caraguatatuba, um estabelecimento comercial, um bar, foi multado em R$50 mil porque tinham 10 pessoas aglomeradas e sem máscara no horário que não era permitido. E a multa é 5 mil, a multa lá em Caraguá é de R$5 mil para cada pessoa que estiver infringindo a lei e tudo mais. E eu vi a entrevista com o secretário da Fazenda de Caraguá e ele colocou que, uma vez aplicada a multa, que foi feita por fiscal, ela não pode ser abatida pela prefeitura, que a pessoa tem que, o proprietário sabia que estava errado, que não podia fazer. Então, em Caraguá, nas medidas restritivas, tem a questão da multa, a multa não é barata e a fiscalização deu exemplo, pegou em um dos locais. Eu não tive notícia, não vi no site, da prefeitura, algum lugar, como que foram os resultados das fiscalizações esse fim de semana, entendeu? Tá. E estão me corrigindo aqui, diz que 5 mil é o estabelecimento e 500 reais a pessoa, tá? Mas eu não sei porquê, mas parece que a multa foi de R$50 mil, então não sei o total de pessoas, mas falou em R$50 mil na multa. Então aqui em Ubatuba eu não sei como é que foi o resultado da fiscalização. E a grande questão que tem aqui, o Valdir está colocando que no condomínio que ele trabalha está lotado o mês inteiro, e o Benedito Barreto está colocando aqui se a saúde está preocupada com as pessoas, já que a doença continua. E é isso, nós estamos aqui, teve a Blitz esse fim de semana, estamos tendo cheio de relato aqui, e eu quero aqui, agora que nós já estamos com bastante gente, colocar um pouco do que eu acho. Estou conversando aqui das opiniões, mas o que eu penso, minha opinião a respeito é o seguinte: acho que tem um apoio muito grande, acho que a maioria da população, na minha visão, a maioria da população concorda com essa flexibilização, tá? É a minha opinião do que eu sinto. Acho que a maioria concorda com a flexibilização. Mas também acho que a maioria das pessoas está muito preocupada com isso. Ou seja, parece ser uma coisa discrepante, mas não é. As pessoas concordam com a flexibilização porque acham que precisa trabalhar, acham que precisa abrir o comércio, acham que os comerciantes precisam
pôr a economia para girar. Eu questiono um pouco a respeito do que é efetivamente muito necessário nesse momento, mas é o sentimento que eu tenho. Que a maioria concorda, mas a maioria está muito preocupada com o que está acontecendo. E das pessoas que não concordam, ou também as que estão preocupadas, aqui em Ubatuba, a grande preocupação é a preocupação com a capacidade hospitalar, né? Com a capacidade que tem as pessoas. E aí com essa questão de... Eu vi um comentário aqui, por isso que eu parei, eu já vou comentar. Mas com essa questão, o que está faltando aqui em Ubatuba é mais transparência de quem precisa, de quem é responsável por tornar as coisas transparentes. É o que comentou aqui agora o Barreto a respeito se a doença continua, parece que a saúde não está preocupada. O pessoal está trabalhando, mas na minha opinião não basta essa questão de só fazer o boletim da prefeitura, entendeu? Eu acho que precisa traduzir para a população o que está acontecendo e colocar números reais sobre as questões hospitalares, de assistência hospitalar, de nossa capacidade hospitalar. Tá? O Brasil hoje está com 1,08 de taxa de transmissão. Significa que nós estamos crescendo a nossa transmissão. É um cálculo que eu não sei fazer, mas que é um negócio seguinte: toda vez que está crescendo, porque uma pessoa contamina mais do que uma. Toda vez que está abaixo de 1, que é o que se quer, é que está diminuindo os números de casos. O Brasil ontem estava com 1,8, então ainda está crescendo a epidemia no total, a despeito de algumas cidades já estarem com menos de 1, mas no geral o Brasil está com mais de 1. Ubatuba, a impressão que nós temos é que claramente está mais do que 1 em relação a isso, né? Então a prefeitura devia colocar todas as condições que nós temos de maneira muito clara, inclusive com imagens do hospital de campanha, da Santa Casa, a respeito se tem 15 internados, 14 internados, entendeu? A respeito dessa questão dos internados, se continuar crescendo nesse tanto que está crescendo com a flexibilização, se garante que vai ter leito para todas as pessoas que vão ser contaminadas, já que está crescendo a taxa de contaminação, e assumir a responsabilidade perante a população. Assim como eu já falei isso no domingo, entendeu? A prefeitura colocar essa questão para o Conselho Municipal de Saúde, e o Conselho Municipal de Saúde também emitir um parecer a respeito disso, de se concorda com essa flexibilização do jeito que está tendo. Então não somos nós aqui que estamos discutindo, que estamos pensando aqui, entendeu? Que temos que a nossa opinião tem que valer. A gente está todo mundo com opinião a esse respeito, porque não está tendo essas informações. Então, quem não tem ninguém com caso por perto, quem precisa abrir seu comércio, quem está sem trabalhar e precisa sair para ganhar uma diária, quem precisa... Essas pessoas querem que abra. Quem já teve caso, quem é grupo de risco, quem é professor e vê o risco de transmitir para os alunos e etc., essas pessoas querem que fique. Mas as duas estão baseadas sempre em ações, sempre em impressões, sempre em opiniões. Entendeu? Porque o único dado que se tem oficial aqui é o dado da prefeitura, que ele vem simplesmente uma tabela com números. E aí, mesmo eu que fui presidente do Comus, consigo enxergar aquilo, mas não consigo fazer projeção. Não consigo fazer projeção. Não, a vigilância daqui tem condições de calcular qual que é a taxa de contágio de Ubatuba, se ela é menor ou maior do que 1. Para saber se nós estamos crescendo ou estamos diminuindo. E divulgar. Porque se ela for maior que 1, tem que ser divulgado para que, mesmo flexibilizado, as pessoas se cuidem mais. Porque está crescendo a epidemia. Se a epidemia estiver crescendo, hoje ainda nós temos leitos disponíveis. Se a epidemia estiver equilibrada ou a taxa estiver em decréscimo, tudo bem a flexibilização. Mas se ela estiver crescendo, por quanto tempo o nosso sistema hospitalar aguenta? Essas são coisas para a gente prestar atenção. Hoje uma pessoa me chamou a atenção
e eu fiquei muito assim. Eu liguei hoje à tarde para uma pessoa de Guarulhos, por questões de política, chama Paulo, e ele falou: rapaz, estou em casa cuidando do meu pai. Meu pai ficou 54 dias internado, desses 54, 45 entubado. E o que acontece é o seguinte, ele me explicando: o surto do coronavírus dura 10, 15 dias, depois já acabou o surto. O que você fica lá na UTI e pode morrer é com as sequelas, com os males que isso causa, porque aí você vai pegando infecção hospitalar, uma série de outras coisas, porque quando você entuba, e é por isso que os médicos evitam ao máximo entubar, mas que quando você entuba o paciente, você abre ele para infecção hospitalar, para infecção pulmonar. Isso ele me falou, que explicaram para ele. E que por isso que as pessoas entram e depois morrem de outras coisas que não a do Covid. Morrem de insuficiência respiratória, renal, uma série de coisas. E que uma parte dessas aí é porque contraem uma infecção dentro do hospital depois que veio o Covid, porque ele ataca o sistema imunológico e vai para um lugar que é propício, né? Um lugar mais contaminado que existe, com mais perigo de infecções resistentes, né? Porque a infecção hospitalar é uma das piores de todas, porque são bactérias que muitas vezes resistentes a antibióticos. Então ele estava me explicando essa questão. Então aqui em Ubatuba, essa é uma das coisas que a gente precisa prestar atenção. E aí a prefeitura, que com certeza tem gente que nos escuta, com certeza tem gente que fica sabendo, ela precisa ser proativa nisso, para sossegar a população. E para se tomar medida de endurecer o regime de flexibilização, que ela também explique para a população. Porque o prefeito publicou semana passada que estava em São Paulo negociando com o governador para a gente mudar de faixa de laranja para amarela, significando que ele argumentando que mesmo a região estando laranja, Ubatuba podia ser amarela, foi uma coisa parecida com isso, entendeu? Mas isso significa que esse mesmo prefeito pode, se a nossa situação não for tão boa assim, pedir para que a gente tenha uma fase mais rígida do que nos outros lugares, ou seja, tem que ser cidade a cidade. E aqui a nossa vigilância é preparada para isso, tá? A nossa vigilância, os profissionais de lá são preparados, porque eles não são eles quem enfrentam, são responsáveis pelo controle. E esse controle, a nossa vigilância com certeza pode ter e pode emitir esses pareceres. O Paulo Chacon, por exemplo, disse aqui agorinha que a funcionária da Santa Casa que faleceu é da Silop. Seria muito interessante que se publicasse, sem publicar o nome, e isso Taubaté está fazendo e outras cidades estão fazendo, no boletim, quem são as pessoas que estão internadas, assim, sexo, idade, bairro em que mora e estado em que ela se encontra. Se tem comorbidade ou não. Porque a população precisa saber que das pessoas que estão internadas, qual a idade, em que bairro que mora e etc, né? Então essas são questões que nós temos que a prefeitura precisava nos sanar. Então um pouco essa questão aqui. O Beto Cardoso, que é meu amigo de infância, meu brother, jogador de basquete e que mora no Japão e que lá é bom dia, né, Beto? Bom dia que ele diz aqui. Ele está dizendo que no Japão a maioria das pessoas que estão pegando Covid agora está na faixa dos 20 aos 40, exatamente por frequência noturna em bares. Ou seja, muda o perfil exatamente porque as pessoas que estão se expondo, principalmente nessa flexibilização, são pessoas da faixa etária que acham que não pegam. Essa é uma coisa que a gente percebe mesmo, que na rua, assim, no geral, correndo na avenida, é um pessoal de uma faixa etária uma situação mais de menos idade, né? O Marcel aqui, o Grego, está dizendo que ele tem estabelecimento comercial e acha certíssimo a fiscalização como aquela que a gente falou que foi feita em Caraguatatuba. Acho que é isso mesmo, tá? O Eric está colocando aqui que muitos profissionais da saúde estão se infectando e que é triste. E eu tive outro dia com um motorista do SAMU, encontrei com ele pegou, testou positivo, já sarou.
e ele disse que do SAMU muita gente foi infectada, ficou afastada e agora já está de volta, muita gente mesmo, né? Então é isso que a gente está percebendo, né? Quem está mais em contato, isso significa que com a flexibilização são as pessoas que vão para a rua, que ao mesmo tempo que elas levam, essas pessoas também pegam, né? Elas também trazem. Isso várias pessoas já falaram de maneira muito apropriada. A gente precisa ter muita consciência de que esse é um vírus que não anda sozinho. Ele não é o mosquito da dengue que vem atrás da gente, entendeu? A gente vai ao encontro dele, ou a gente leva ele ao encontro de outras pessoas quando sai de casa e volta para casa, né? O meio de transporte dele, até agora não falaram muito dos animais, mas todo mundo está higienizando também a pata dos cachorros e tal, mas o meio de transporte do coronavírus é o ser humano. É a circulação das pessoas. Então, quem circula é quem está mais propenso a se contaminar e é quem provavelmente vai ser agente de contaminação na sua casa, agente de contaminação no seu trabalho e tudo mais. Então, acho que essa é a principal coisa que a gente tem que cobrar fiscalização e a transparência para a gente se situar. Como que a gente, em que situação, em que fase que nós estamos de fato, e independente da fase, se nós temos garantia de assistência em saúde. A primeira assistência, que é na unidade de saúde, a primeira assistência no pronto-socorro da Santa Casa, essa eu tenho convicção que nós temos condições, com profissionais capacitados, agora tem teste para todo mundo. O negócio é a permanência no hospital e se a gente vai ter essa condição, tá? A Hebe está colocando aqui o que já falaram, que muita gente não está usando máscara, tem muita gente de idade avançada, na maioria homens, e como abordar pessoas que se comportam assim sem temer qualquer agressão? Hebe, eu vou te falar uma coisa, quando eu conheço as pessoas, eu tenho várias máscaras de tecido. Na minha bolsa, eu sempre tenho 5 ou 6 máscaras lavadas, higienizadas. E eu já na rua dei 2 máscaras. Esses dias eu estava saindo da minha casa para o meu consultório, que são 50 metros. Eu estava de máscara. E ao meu lado uma menina, não tinha mais do que 20 anos aí, grávida e sem máscara. E aí eu não hesitei, abri minha bolsa, tirei, chamei ela e falei, escuta, você... É bom que você fique de máscara para você e para o seu neném. Não sei se você tem, toma aqui uma máscara para você. Dei uma máscara para ela, ela ficou sem graça, surpresa primeiro, né? E daí colocou a máscara e saiu, entendeu? Então acho que tem que ser isso, porque enquanto não tiver uma determinação, uma regulamentação que vá além do pedido para que se use máscara, na rua a gente não consegue ser deselegante com o desconhecido, porque se ele não tiver a máscara, e se ele esqueceu e etc. Então deveria se pensar em tornar mais rígida essa questão das máscaras, né? Nos estabelecimentos já não pode entrar sem máscara, e isso parece estar sendo cumprido com álcool gel na entrada e tudo mais. Mas na rua deveria ter que quem for pego sem máscara na rua vai ter multa. Eu acho que inclusive já foi aprovada a legislação aqui em Ubatuba. Eu não tenho certeza disso. Eu vejo essa questão. O Luiz Fernando acha que o governo Dória está maquiando as fases. Eu não duvido, tá? Não acuso, não acho provável, mas acho que está entre as possibilidades, mas é muita gente envolvida para ter essa maquiagem, viu, Luiz? Eu acho que é de outra questões, entendeu? E aí tem essa questão. E agora para a gente, estamos com 19h35 aí, como nós estamos no Instagram, nós vamos acabar com 50 minutos, 55? Oi? Com 59 minutos. Mas eu quero voltar com uma outra coisa que já é uma discussão também que tem que ser posta para todos aqui, né? Que é a questão da volta às aulas. Isso inclui universidades, isso inclui as escolas estaduais que são do 6º ano ao 3º colegial,
Isso inclui cursos técnicos, isso inclui as escolas municipais que são das creches até o 5º ano. Eu vi esses dias uma sátira aí da pessoa falando assim de que esse ano as pessoas não precisavam aprender mais nada, porque todo mundo aprendeu que precisa lavar as mãos e usar máscara. Se todo mundo aprendesse isso, esse ano já estava bem bom, que deixasse o resto para 2021. Mas eu não tenho dúvida que, na minha opinião, por exemplo, nós estamos hoje dia 5 de agosto. Em Ubatuba, com os números que estão aí, sem essa transparência que a gente está cobrando aqui, sugerindo aqui, mas eu não tenho muita dúvida não de que a data de 8 de setembro que foi falado para voltar às aulas, eu acho que é extremamente precipitada. Não há condições. Na situação que nós estamos em Ubatuba, de crescente de casos e tudo mais, eu acho que as escolas de Ubatuba não há condições de voltar às aulas nesse momento, pelo risco de você colocar na rua milhares de crianças. A gente falou agorinha que o vírus, a gente vai ao encontro dele ou a gente leva ele de encontro às pessoas com quem a gente convive. Você colocar essas milhares de pessoas, de bebês, criancinhas, crianças, pré-adolescentes, adolescentes e adultos ao mesmo tempo na rua e todos eles juntos, o risco é enorme. É o que, por exemplo, está acontecendo nos países que reabriram e que estão sendo obrigados a rever as medidas. Na Europa, Barcelona, em vários outros lugares que estão tendo que retornar com medidas mais severas de combate à flexibilização. Inclusive, essa semana eu vi a Austrália, que estava até então sendo como um exemplo de poucos casos, o país estava fechado. A Austrália, a Nova Zelândia, eles se fecharam, não entram pessoas lá. E algumas regiões da Austrália teve um aumento muito preocupante. Teve a região que eu não sei se é de Canberra, eu perdi na hora o nome, mas uma das regiões da Austrália, que eu deduzo ser como se fosse um estado aqui no nosso país, mas que uma das regiões da Austrália tinha se fechado, não entrava nem saía ninguém de lá e estava entrando num processo de quarentena, que ninguém tinha até então tido notícias ruins sobre a Austrália. Muito pelo contrário, eu tenho uma amiga minha que conhece um pesquisador brasileiro que trabalha na Austrália, e ele sempre se gabava que na Austrália não teve o lockdown, que as pessoas simplesmente começaram a se cuidar, fazer distanciamento, e aí não tinha. Mas a notícia dessa semana é que a Austrália está em surto. O Beto Cardoso aqui do Japão, o Japão estava sem isolamento, aumentou o isolamento, que aumentaram os casos, relaxou, agora está voltando, exatamente por conta das pessoas que frequentam de vida noturna e bares, né? Então essa é uma história assim, de que não tem essa questão de que aqui é mais fraco ou não, de que nos outros países é melhor do que nós ou não. Está ficando cada vez mais claro, para mim já está claro, para todo mundo, acho que está aqui conosco, que enquanto não tiver a vacina, tem que ter distanciamento. Entendeu? E em casos necessários, o isolamento, e depende dos casos, o lockdown, né? que é o isolamento total. Então aqui nós estamos no intermediário, né? Entre isolamento e distanciamento. Distanciamento todo mundo tentando manter com o uso de máscara, e um isolamento que em muitos lugares ele é só um isolamento entre aspas. A Bi, que está aqui, colocou aqui uma coisa muito, muito interessante a respeito das voltas às aulas. No caso dos universitários de Ubatuba, nós temos um agravante, que é todo dia ir e voltar no transporte coletivo, né? Que é o que os leva a Taubaté e os leva até Caraguá. Portanto, essa questão da volta às aulas, eu não tenho
não tenho dúvidas de que não é de bom tamanho essa questão de voltar às aulas em setembro. A gente tem que prestar atenção nas pressões, a gente precisa entender o que não está dito, né? A gente precisa aprender a escutar o que não foi dito, em cima do que é dito, escutar o que não foi dito. Nós vamos ver até onde isso não é interesse de grupos de escolas particulares que estão perdendo alunos para as escolas públicas, que por conta das crianças não estarem indo presencialmente na escola, dos alunos estão sendo questionados a respeito da cobrança das mensalidades, tá? Esse interesse não pode prevalecer. Tá? A data da volta às aulas, pelo público que envolve, que são nossos filhos, são nossos netos, são nossos amigos, né? Eles não podem ser expostos por pressão econômica, tá? Não há possibilidade disso. Então, esse é um debate que já está acontecendo. Nós estamos discutindo aqui, Ubatuba, a questão dessa nossa flexibilização. Então, o que a gente vê aqui pelas pessoas que comentaram é que as pessoas estão apreensivas mesmo, e a gente precisa de mais transparência para saber como que está a nossa assistência, com o que a gente pode contar aqui em Ubatuba. Tá? E a decisão de flexibilizar mais, ou de manter como está, ou de endurecer, inclusive na questão de multas e tudo, precisa ouvir a cidade. Também foi colocado aqui na live de domingo, de que assim, para tomar as decisões de mudança de fase e uma série de outras, quem que a prefeitura escuta? Quem já foi perguntado? Porque hoje dá para fazer uma enquete no site da prefeitura. Hoje dá para pedir as opiniões. Então, quem que foi consultado? Qual setor foi consultado para decidir pela flexibilização? Por que o prefeito Sato foi a São Paulo pedir uma mudança de fase para Ubatuba? Baseado em quê e para qual setor? Isso não é preconceito nenhum contra quem está querendo abrir nem nada. É simplesmente que nós somos 90 mil pessoas, 90 mil vozes, 90 mil vidas. E aí é um assunto muito sério que nesse caso onde há muitas incertezas, não dá para que mesmo o prefeito que é eleito e que tem autoridade para isso, mesmo ele tem a obrigação de escutar a população. O Conselho Municipal de Saúde é deliberativo, então ele precisaria emitir um parecer a respeito da situação de Ubatuba. O Conselho Municipal de Saúde deveria ter sido convidado para ir na Santa Casa e no hospital de campanha para ver o que está tendo lá e poder tranquilizar, porque o Conselho Municipal de Saúde é o nosso representante, é o representante da população na gestão da saúde pública. Então essas são questões aí em relação a isso. Em relação às aulas, né, tem essa discussão que é nacional. A Bia está colocando aqui que no Guarujá já se posicionou que não vai voltar. Me parece que Mauá deliberou que não volta esse ano, uma cidade da Grande São Paulo, do ABC. Eu não tenho certeza, mas me parece que foi Mauá, já deliberou que as aulas não voltam esse ano. Então, se nós temos um monte de cidades já declarando que não tem festejo de Réveillon e que não tem os desfiles e os festejos de Carnaval, que estão lá em dezembro para janeiro e lá em fevereiro e março, entendeu? Como é que gente que já está adiando uma coisa que é tão longe, como que a gente está discutindo uma coisa que está aqui, ó, entendeu? Daqui 4 semanas é setembro. E tem gente querendo discutir essa questão. E enquanto o governo não tomar uma posição firme, consultando as autoridades da educação, da saúde e tudo mais, enquanto uma decisão firme a esse respeito, vai ficar essa discussão entre a população que está perdida sem ter os dados estatísticos, sem ter os números reais mesmo. Para quem é professor, por exemplo, há um questionamento de que quando alguém pega
da saúde ou da educação se pegasse, vai ser indenizado. Teve alguma coisa no Supremo que ainda falaram que enquanto os militares ganharam aumento, foi negado para algumas categorias um direito aí em relação a essa questão da Covid-19. Tá? Então, o que vai ser dos professores? Porque o professor é um funcionário, tem que ir. E mesmo que o governo coloque, igual a Prefeitura de São Paulo colocou na lei que ela aprovou, de que o aluno não vai ter falta e vai poder fazer a recuperação no ano que vem em período integral e etc. Entendeu? Mas, com certeza, os professores vão ter que ir. Os professores vão ter que sair de casa, pegar transporte coletivo, se for numa cidade grande. Mesmo aqui em Ubatuba tem professores que se locomovem de transporte coletivo. Chegar na escola que, por melhor que seja a faxina, por melhor que seja, se de ter algum lugar com a contaminação, vão encontrar com pessoas que estão convivendo com outras pessoas que podem estar convivendo. Então, os professores vão, se voltar às aulas, mesmo que seja facultativo para os alunos, vão entrar num risco danado, tal qual os funcionários da saúde, gente que lida com gente. Né? Então são milhares de alunos e entre professores e o pessoal da escola, auxiliares, merendeiras, etc., também são mais de 1.000 pessoas aqui em Ubatuba que vão estar de uma hora para outra saindo de casa todo dia por várias horas por dia. Tá? Então, uma reflexão aqui para a gente ir terminando. Se a gente está fazendo uma discussão de se concorda ou não com a flexibilização que está tendo agora, e esse nosso receio é por conta da capacidade hospitalar da nossa cidade, que dirá quando entrar no circuito desse movimento que nós estamos tendo na cidade de fim de semana, entrar no circuito os milhares de alunos e os professores e os funcionários da educação, de um dia para outro, todos voltarem. Né? Então, é uma reflexão permanente, eu acho. Tanto a busca da transparência pela questão da saúde, como essa discussão sobre as voltas às aulas, eu acho que são reflexões permanentes enquanto a gente estiver nesse caso, nessa situação de incerteza. Né? Um abraço para a Dani, que entrou aqui, a Bíblia está aqui, e para todos que estão aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que entrou aqui. O Pedro Bruno, na Europa está igual na Austrália, está aumentando, né, Pedro? Ele também coloca da questão das voltas às aulas uma temeridade. O João Epifânio fala uma coisa muito legal aqui. O João Epifânio, eu recebi sua mensagem, viu? Nós vamos conversar. Que a impressão que ele tem é que a prefeitura e os vereadores estão sem saber elaborar uma estratégia de comunicação para lidar com o turista na obrigatoriedade do uso de máscara. Eu vou dizer para vocês o que isso significa. A Márcia se posiciona com a questão das voltas às aulas. Um abraço, Márcia, que é um absurdo a volta às aulas. Minha maninha está aqui, Malu Moromizato. Um beijo, mana, tudo de bom para você. A Fátima também, um abraço. Coloca aqui uma sensação que é de muita gente que não acha que a prefeitura está fazendo as coisas certas, porque começou bem, mas por pressão foi fazendo a flexibilização, mas sem fiscalização e sem nenhum respeito ao uso das máscaras. Só usam nos supermercados e em outros comércios. O Benedito coloca essa questão aqui também, dos turistas, mas eu acho que são essas questões aqui que a gente tem que levar para ir discutindo. A gente vai ter live toda quinta, vai ter com tema, né? Vai ter no domingo sempre para comentar os acontecimentos da semana. Então vocês que estão aqui, além de curtir, compartilhar e comentar como estão aqui, vão durante a semana deixando as opiniões, deixando sugestão de tema para a gente abordar. Mas eu acho que esses dois temas são os mais sensíveis e não adianta. A gente está num momento em que as vidas são as vidas a questão mais importante, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa ter na cabeça, e nós que estamos aqui hoje conversando temos que ter essa dimensão.
do nosso papel enquanto replicadores do que deve ser o correto. A gente está discutindo aqui, chegando a conclusões de que a volta às aulas é temerária, querendo transparência por parte da prefeitura, por parte dos vereadores, foi colocado aqui, e, portanto, a gente também tem uma missão de divulgar isso. Seja chamando mais gente para vir discutir aqui, porque esse espaço é um espaço aberto de discussão, mas seja a gente também fazendo essas discussões no Facebook, no Instagram, no nosso WhatsApp, em vez da gente ficar só repostando, colocar reflexões no nosso Facebook. Cada um de nós aqui tem criatividade para colocar as coisas lá, porque aí os nossos amigos, nossas relações vão lá e nos veem. E eu vou finalizar aqui, nós estamos com 19h52, primeiro agradecendo vocês aqui, entendeu? Que estão aqui nos vendo, que têm vindo aqui, uns com muita frequência, outros que vão sempre a primeira vez, mas eu quero finalizar aqui com um comentário do João Epifânio, que ele disse que a prefeitura e os vereadores estão sem saber elaborar uma estratégia de comunicação na obrigatoriedade do uso de máscaras, e tem um outro comentário aqui do Pedro Bruno falando que a prefeitura está perdida, Maria Antônia Nabile dizendo aqui que o PT tem que voltar, um beijo para você, viu? E o Rodrigo falando da volta às aulas é uma afronta aos professores da rede pública, mas eu quero terminar aqui colocando que antes de eu fazer a colocação final, dá tempinho. Benedito, você falou sobre a questão do turismo nas praias aqui. Eu achei que estava comentado isso no geral. Com a flexibilização que está tendo, é aquela questão do direito de ir e vir. As pessoas estão vindo. Nós já comentamos semana passada que as pessoas estão se comportando nas praias, fazendo tudo que elas estão proibidas de fazer lá na terra delas. Então elas ficam na cidade delas e cumprem de alguma forma, depois vêm para cá para achar que aqui é uma questão normal. Boa noite, Sérgio, meu camarada. Já estamos fechando aqui. Então, acho que essa questão do turismo tem que ter a fiscalização para que as pessoas não usem máscara, não se aglomerem, e nós temos que aplicar aqui, na minha opinião, tem que aplicar alguma punição para as pessoas que estão sem máscara, que estão descuidadas, que estão aglomeradas, nos estabelecimentos e para as pessoas. É isso que importa. Então, acho que essa é uma questão, viu, Benedito? Depois, se quiser, a gente teca um pouco aqui nos comentários, mas eu preciso acabar aqui antes de 1h, por causa do Instagram. E eu quero finalizar aqui com essas duas questões que foram colocadas aqui, tanto dos vereadores do prefeito não terem comunicação e da prefeitura que está perdida nessa questão. Não é isso, não. A gente está falando aqui nessas questões, mas nós temos que prestar uma atenção numa situação. Nós temos eleição em novembro. Então, essa estratégia do prefeito e dos vereadores, vocês não tenham dúvida que ela tem um componente eleitoral, de tentar agradar todo mundo, de não tomar medida impopular. Acho um erro, tá? Acho que quem está no poder está lá para falar sim quando é sim, não quando é não, e tomar as medidas amargas, certo? Então, o prefeito tomou uma medida amarga quando ele pediu o bloqueio da rodovia, fez um início de quarentena muito forte, e depois, nesse momento agora, é muito forte a minha impressão, que não é só minha, que esse sumiço dos vereadores em relação ao que deve ser feito com a flexibilização ou não, com mais a questão da prefeitura, eu não posso deixar de pensar, por conta de alguém que entende da política, de que há um caráter eleitoral, não é nem político, um caráter eleitoral nessa questão. Não querer desagradar os setores, porque é o que eu falei, a maioria da população quer a flexibilização, do mesmo jeito que a maioria da população quer estar protegida. Então, entre essas duas maiorias, que a minoria que quer que continue fechado e não quer que abra, entendeu? Fica espremido e dialogando, e só que as decisões têm que ser tomadas, nesse caso, baseadas em números, em coisas claras, em coisas objetivas.
E aí você ao mesmo tempo que você não vê a prefeitura tornando isso muito claro, você também não vê os vereadores cobrando a respeito disso. Primeiro, porque são da base do prefeito. Segundo, porque tem a mesma postura de não querer se contrapor às pessoas que estão, por algum acaso, defendendo que mantém uma flexibilização mais rígida. Então acaba virando esse silêncio que aqui a gente já percebe pelos comentários, que é aquela história que é um silêncio ensurdecedor. Porque o que a gente fala tem que ser levado em consideração, mas o que a gente cala também diz muito. O que a gente cala também diz muito. Então, que a gente faça essa reflexão a respeito dessa posição de vereadores e da prefeitura a respeito disso. Tá ok? Pessoal, no domingo à noite a gente volta. Eu acho que cada um de nós tem que tomar os seus cuidados. Eu peço que vocês, acho que essa discussão sobre volta às aulas e sobre a transparência aqui em Ubatuba, ela é para ser expandida, para a gente poder provocar essa questão do aumento da fiscalização e tudo mais. E a gente está à disposição para comentário de outras pautas. Tem o nosso WhatsApp para vocês entrarem em contato, 99215 4489, 99215 4489. Para poder entrar no WhatsApp, a gente se identifica e a gente conversa de maneira mais direta sobre outras questões todas. E me segue aí no Instagram, me segue aí nas redes sociais para a gente poder fazer diálogo. Um momento muito importante, é um momento que da minha parte é um momento de muita escuta, muito mais do que fala. Eu fico incomodado de só falar aqui, porque na verdade eu gosto de diálogo e gosto, nessa fase agora, quero muito escutar as pessoas. Portanto, sintam-se à vontade, tá ok? São 19h58, um abraço para o Sérgio, meu amigo, meu outro irmão petroleiro. O Zé Maria Patrício está chegando aqui, um abraço, Zé Maria. E para todos vocês aqui que estão aqui, a Lele Marques, doutora Lele Marques, periodontista, que está atendendo lá no nosso consultório, acabou de entrar. Um beijo, Lelezinha, tudo de bom para você, como se fosse minha filha essa menina. Então, uma boa noite para todos vocês. A gente toca a vida com a alegria que é possível, né? Porque faz bem para a gente, mas a gente precisa agir com toda a seriedade que esse momento exige, entendeu? Então, quem puder, fique em casa. Se precisar sair, usa máscara. Um beijo para todos vocês, uma boa noite. A gente se encontra no domingo e nos comentários pelo WhatsApp a qualquer momento, tá ok? Um abraço, valeu!